Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? E aí, mais uma aulinha de final de ano já, muitos alunos já aprovados, mas ainda tem alguns exercícios que precisam ser feitos lá no livro, né? Espero que vocês estejam acompanhando, espero que vocês estejam todos bem de saúde, todos trancados dentro de casa, né, pessoal? Então, vamos lá. Nós estamos no livro de gramática, lá na página 145, tá? Tem um texto aqui bem simplesinho, tenho certeza que vocês vão gostar. Essa é uma história meio diferente, veja só. Os três lobinhos e o porco-mau. Um dia, a mãe dos três lobinhos conversou com eles, dizendo que era chegada a hora de saírem pelo mundo e de construírem a própria casa. Alertou os filhos sobre o cuidado que deveriam ter com o porco-mau. Começava então a trajetória dos lobinhos na construção de casas, cada vez mais resistentes ao sopro e às maldades do porco. Mal terminaram a primeira casa, feita de tijolos, o porco-mau derrubou-a com a ajuda de uma marreta. A segunda, feita de concreto, teve o mesmo fim. Ele destruiu com uma britadeira. A terceira, que era praticamente uma fortaleza super reforçada, feita de barras de ferro e placas de aço, cercada de arame farpado e cadeados, foi abaixo com a explosão do dinamites. Até que os três lobinhos construíram uma casa bem diferente, a mais frágil de todas, toda feita de flores, linda mesmo. Mas foi exatamente essa construção que teve o poder de seduzir e encantar o porco, tornando-o amigo dos lobinhos. O final foi surpreendente, com a grande transformação do porco, que parou de se portar mal e até dançou tarantela. Ele deixou de ser um mau porco e provou que mudou mesmo. Acabou se divertindo, brincando e tomando chá com os três lobinhos. Ana Letícia Lima Guedes e Lúcia Fernanda da Silva em Uma História Invertida. Pessoal, o texto faz referência à tarantela. Veja aqui que está destacado em azul, né? Fala que o porco parou de se portar mal e começou a dançar tarantela. Tarantela, dança popular originária da Itália, geralmente acompanhada por tamborim e castanholas. Castanholas é um instrumento de percussão formado de peças côncavas de madeira, tocadas aos pares, presas aos dedos das mãos, então você toca assim, ó, batendo uma contra a outra. Trajetória é caminho percorrido por qualquer corpo em movimento, ou trajetória é a mesma coisa que um trajeto, tá? Então, uma história bem simples, né? Que ela foi assim adaptada, ela mudou, você vê pelo título mesmo, os três lobinhos e o porco mau, que ficou aí ao contrário do que nós estamos acostumados a ver, né? Então vamos lá aos exercícios, pessoal. Lá no exercício 11 fala assim, ó, essa história nos faz pensar em outra que todos nós conhecemos quando éramos pequenos. Qual é ela? Olha, é a história dos três porquinhos e do lobo mau, né? Então, a história que nós ouvimos, que a gente conhece, que a gente conta para as crianças e tudo, é a dos três porquinhos e do lobo mau. Exercício 12. O que as duas histórias têm de semelhante? Olha, os três animais saem da casa dos pais e querem construir as suas casas, mas um outro animal derruba, ou seja, os bons acabam vencendo o mal. Então, a mesma coisa aí, né? O que essas duas histórias têm de diferente? Que na outra história os porquinhos são bons e o lobo que é o mal. Nessa é ao contrário, os lobinhos bons e um porco mau, tá? Então essa aí é a grande diferença entre elas. No último parágrafo, testemunhamos a transformação do porco. Segundo o narrador, quais são as características de um animal bom? Um animal bom, de acordo com o texto aqui, pessoal, olha lá, ele deixou de ser um mau porco, provou que mudou mesmo. Então, a gente pode responder assim, ó. As características de um bom animal é a capacidade de fazer amigos, de brincar e se divertir com esses amigos, certo? Então, na opinião das autoras, né, Ana Letícia e Lúcia, assim deve ser um animal bom. Analise as palavras em destaque seguindo o modelo. O porco mau, classe de palavra, adjetivo, palavra que ele acompanha, porco. Classe da palavra que ele acompanha, substantivo. Tá? Então, aqui nós temos a palavra mal, que está se referindo ao substantivo porco. Então, porco mau quer dizer um porco ruim. Então, esse mal está acompanhando qual palavra? Porco. Mal é um adjetivo e porco é um substantivo. E o que a gente tem aqui? Ó? Mal terminaram a primeira classe, casa. Aí nós vamos fazer igualzinho essa daqui, ó. Classe de palavra, da letrinha A, advérbio. Palavra que esse mal acompanha, terminaram. Classe de palavra de terminaram, verbo. Então você vai colocar assim, ó, classe de palavra, advérbio.
Palavra que ele acompanha, terminar. Classe da palavra que ele acompanha, verbo. Por isso que esse mal é com L. Quando o mal é um advérbio, quando ele acompanha um verbo, ele é com L. Quando ele é um adjetivo, ele é com U. Aqui o sinônimo é ruim, o porco mau, o porco ruim. Aqui, bem terminaram a prova, mal terminaram a prova, quer dizer o quê? Nem terminaram a prova direito, né? Na letrinha B, o mesmo fim. Essa palavra mesmo, qual é a classe gramatical dela? É um adjetivo. Qual substantivo, qual palavra que ela está acompanhando? Fim. E fim o que que é? Substantivo. Se portar mal, é a mesma de cima, tá, pessoal? Então você vai colocar assim: classe de palavra, advérbio. Palavra que ela acompanha, portar. Classe de palavra que ela acompanha, verbo. E a última aqui, ó, que mudou mesmo. Esse mesmo aqui é um advérbio, tá? Qual é a palavra que esse mesmo acompanha? Mudou. E mudou é de qual classe de palavra? Verbo. O exercício quer mostrar aqui, pessoal, que existem palavras que são escritas do mesmo jeito, mas que pertencem a classes gramaticais diferentes. Então, você tem, no caso aqui do mal, muda, né? O U pelo L. Aqui, você tem um adjetivo e aqui na letrinha A você tem o advérbio e na letrinha C também o advérbio, tá? A principal diferença é que o adjetivo ele modifica um substantivo, no caso aqui, porco. E o advérbio ele vai modificar um verbo. Esse mal se refere a terminar. Esse mal se refere a portar. Esses dois aqui, pessoal, eles são parecidos, mas na hora de você ver a classificação deles, você percebe que um é adjetivo. Por quê? Porque ele está perto, ele está se referindo ao substantivo fim. E o outro é um advérbio, porque ele está perto, ele está se referindo ao verbo, tá? É isso que vai mostrar a diferença de mal com U e mal com L, tá? É isso que vai mostrar a diferença se esse mesmo tem plural ou não tem mesmo, ou não tem plural. Se eu falo assim, ó, eles tiveram os mesmos fins. Se eu passar esse substantivo fim para o plural, um mesmo vai ter plural também, porque ele é um adjetivo. Mas aqui não. Quando ele é um advérbio, ele não tem plural. As crianças, por exemplo, né? As crianças mudaram mesmo. Eu não vou falar as crianças mudaram mesmas, é diferente. Então, nós vamos lá para a próxima página agora. Então, para lembrar, então, tudo aquilo que eu falei ali está explicado aqui, ó. Quando ficar na dúvida se a palavra está funcionando como adjetivo ou advérbio em determinada frase, lembre-se que o advérbio é invariável. Ou seja, ele não tem masculino, ele não tem feminino, ele não tem singular e ele não tem plural. O adjetivo é variável, ele pode ter flexão de gênero, quer dizer, masculino e feminino, número, singular, plural, para concordar com o substantivo que acompanha. Então, você faz o teste, ó. Escolheu o vestido certo para a ocasião. Se você passar vestido para vestidos, esse certo vai acompanhar? Vai. Escolheram os vestidos certos para a ocasião. Se ele tiver plural, masculino ou feminino, então ele é adjetivo. Agora, escolheu a roupa certa para a ocasião, também é um adjetivo. Troca certa aí de roupa para certo de vestido. Escolheu certo o vestido para a ocasião. Escolheram certo os vestidos para a ocasião, aí já é um advérbio. A posição em que a palavra é usada também é uma pista. Veja acima que certo como advérbio está logo depois do verbo que acompanha. Então, o advérbio vai modificar o verbo e o adjetivo vai modificar o substantivo. Então, vamos lá. Mais um exercício aqui, pessoal. Faça o teste, passe as frases para o plural feminino conforme indicado e diga se as palavras em destaque são adjetivos ou advérbios. A sala já está cheia, tem muito menino em pé. Agora nós vamos passar para o plural para ver o que acontece com essa palavra menino, com essa palavra muito aqui. Se ela vai ter plural ou não. Se ela tiver plural, é adjetivo. Se ela não for para o plural, ela é advérbio. Então vamos lá. As salas já estavam cheias. Tem muitos meninos em pé. Então, você vai passar tudo para o plural, inclusive esse muito aqui. Então, se ele tem plural, você vai escrever aqui na frente, adjetivo. Ele estava meio cansado. Agora nós vamos passar de ele para eles. Eles estavam meio cansados.
Esse meio aqui não vai para o plural, vai para o plural eles estavam e cansados. O meio vai continuar igual. Então, essa palavra é um advérbio. Por quê? Porque ela não sofreu variação de número, ela não vai ter plural. Helena explicou certo o caminho. Aí eu vou colocar mais uma pessoa aqui junto com a Helena, tá? Para deixar tudo no plural. Helena e José explicaram certo os caminhos, então explicaram certo. Esse certo aqui está se referindo ao verbo explicar, então ele é um advérbio. Quando não modifica, é advérbio, quando modifica, é adjetivo. Já guardei meio pacote de livros, tá? Agora o exercício pede para passar para o feminino. Então, no lugar de pacote aqui, nós vamos colocar caixa, por exemplo. Então, já guardei meia caixa de livros. Esse meia agora, pessoal, não é um adjetivo, esse meia agora é um numeral. E, nesse sentido, ele vai ter o masculino, o feminino, singular e plural, tá? Já guardei meia caixa de livros. Joel se portou muito bem. Eu vou colocar mais uma pessoa aqui no sujeito para passar tudo para o plural. Joel e Ana, por exemplo, se portaram muito bem. Então, esse muito é um advérbio porque ele não teve plural, tá? Então, repetindo. Joel e Ana se portaram muito bem. Seu questionário tem o item certo. Olha lá, o exercício pede para passar para o feminino. Então, no lugar de item aqui, eu posso colocar assim, ó, tem uma questão. Tá? A frase vai ficar: seu questionário tem uma questão certa. Como foi para o feminino, houve uma flexão aqui, essa palavra é um adjetivo. Então, quando tem variação, adjetivo. Quando não tem variação, advérbio. Tá? Agora nós temos um outro parecido também, o muito e pouco. É um advérbio ou é um pronome? Reconheça os advérbios muito e pouco e os pronomes indefinidos muito e pouco. Lembre-se, os advérbios muito e pouco são invariáveis, tá? Modificam um verbo ou um adjetivo e você tem os exemplos aí. Ontem choveu pouco, ele ficou muito assustado, você vai rir muito dessa piada, esse pessoal está pouco animado. Então, veja que não tem variação aqui, nem de masculino, feminino, singular, plural. A palavra vai ficar igual, pouco do mesmo. Olha, ontem, eu posso passar aqui para ela, que vai continuar, tá? Eu não vou falar, ela ficou muito assustada, não, ela ficou muito assustada. Posso colocar aqui um nome próprio, João, Maria, que esse muito vai continuar do mesmo jeito. Aqui eu posso passar para o plural, esses pessoais ou essas turmas estão pouco animadas. Esse pouco aqui não tem plural, por quê? Porque ele é um advérbio, ele está modificando aqui na primeira frase um verbo, na segunda frase um adjetivo, ele está modificando aqui um verbo e aqui modificando um adjetivo. Mas o muito e o pouco, dependendo da frase, podem ser pronomes. E se eles são pronomes, quando eles são pronomes, eu vou dizer que eles são variáveis, com flexão de gênero e número, ou seja, eles têm singular e plural. Eles acompanham ou substituem o substantivo. Então vamos lá. Tinha pouco doce na festa. Esse pouco é um pronome porque está acompanhando o substantivo. Essa turma tem muitas meninas, mesma coisa. É um pronome porque está acompanhando o substantivo. Caiu muita chuva nessa madrugada. Muita, pronome e chuva, substantivo. Quero pouco feijão. Pouco, pronome e feijão, substantivo. Certo, pessoal? Então, por hoje é isso, tá? Aí nós continuamos na próxima aula, que eu ainda teremos aula na segunda-feira. Certo? Um beijo para vocês. Beijo.